Olá, leitores do Bahia Notícias. O meu nome é Aline Gama e eu sou repórter de justiça aqui do site. E hoje nós temos uma entrevista muito interessante com o sócio majoritário do Ribeiro Advocacia, o Dr. Pedro Henrique Ribeiro. E ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o golpe do advogado, sobre a própria trajetória dele e falar um pouco dos aspectos gerais do direito penal. Doutor, por favor, se apresente. Obrigado, Aline. Inicialmente queria agradecer o espaço, do Bahia Notícia, trazer uma pauta extremamente importante e que está acontecendo muito, que é o golpe do advogado, e pretendo assim contribuir de forma técnica e também trazer uma linguagem mais acessível para que as pessoas consigam se prevenir contra esse crime. O senhor sabe, né, que a ideia do Bahia Notícias, quando criou essa editoria, que é a Editoria de Justiça, foi realmente para aproximar mais a população da justiça. Então, fico muito feliz que o senhor queira trazer essa linguagem mais acessível, explicar para os nossos leitores como é que funciona o golpe, falar até um pouco da sua trajetória e explicar como o senhor chegou no direito. Eu fico feliz também. É importante a gente informar, trazer informação de qualidade, né? E eu sei, acompanho o trabalho do Bahia Notícias e sei que vocês Obrigada. fazem isso com excelência. Então, fica aqui o meu elogio a vocês, e é uma pauta importante informar a população. Perfeito. Doutor, a primeira pergunta é aquela, só mais para falar do senhor e o que motivou o doutor Pedro Henrique a escolher direito. Quando você estava lá na escola, por que você quis fazer direito? Eu comecei pensando em me tornar magistrado, juiz. Aquela capa preta ali me remetia a algo, não sei, relacionado ao Batman, alguma coisa assim, um herói. E aí eu decidi ingressar na faculdade. Porém, uma matéria na faculdade me encantou muito, que é a criminologia. Um professor, Ney Menezes, assim, tem professores que marcam nossa vida, né? Verdade. E ele marcou a minha vida e me trouxe para o mundo do direito penal. E a partir disso, fiz muitos estágios e percebi que o meu caminho seria a advocacia criminal. É mesmo? E O senhor aí, fez estágios em escritórios de penal mesmo, de crime? por incrível que pareça, nunca fiz estágio no escritório, mas fazia estágio no Tribunal de Justiça. Interessante. E aí estagiei na vara de execuções penais. Tive o prazer de trabalhar com duas magistradas excelentes lá na vara de execuções penais, e foi onde eu tive o contato com a prática da militância da advocacia criminal, sobre esses temas ali de encarceramento, processo penal. E aí decidi trilhar meu caminho nesse sentido. E são temas muito sensíveis, né, doutor? As pessoas elas estão cada vez mais, como é que eu posso dizer, chateadas com a segurança pública. Então, meio que remete a essa sensação de insegurança, que a justiça não está fazendo o trabalho dela. Como é que o senhor vê isso? É um ponto importante, Aline, porque assim, a questão da segurança pública, ela está no nosso dia a dia e está em todos os lugares. Nos telejornais, nas mesas de bar, nas esquinas, as pessoas estão sempre falando sobre segurança pública. Ninguém para conversar sobre uma situação de tributário, uma situação assim de direito ambiental, mas a questão do direito penal, ele está sempre em pauta, porque eu acho que está direcionado à rotina das pessoas. Verdade. Então, uma pergunta assim mais sobre sua trajetória ainda, antes da gente avançar até nesse assunto sobre segurança pública que nós vamos falar ainda. Qual foi o grande caso ou experiência lá no seu início de carreira que te marcou e te fez ter certeza que era a área que o senhor queria continuar? Na verdade, o advogado criminalista, todo caso é interessante. Se a gente parar aqui para eu te contar tantas coisas que eu já vivi com a advocacia criminal, acho que a gente dura 3, 4, 5 semanas. Mas teve um caso de muita importância, que foi a questão do mercado do Nordeste. Eu não sei se você se lembra desse caso, onde supostamente houve um furto no mercado, lá no Nordeste Amaralina, e essas pessoas foram entregues ao tráfico de drogas. E a facção criminosa ceifou a vida dessas pessoas. E assim foi um caso que teve extrema repercussão e várias pessoas foram presas diante disso. A gente já até deu entrevista em rede nacional. E o meu cliente, ele era o segurança do mercado. Ele não tinha participado de nenhum ato criminoso, porém, dentro daquela situação ali, que a polícia precisava dar uma resposta à sociedade, acabou conduzindo ele, prendendo ele também. Então, foi um caso assim que a gente conseguiu depois a liberdade dele, e foi extremamente importante em rede nacional a gente fazer um trabalho assim com seriedade e profissionalismo. Maravilha, doutor. Só mais uma perguntinha ainda. Ao longo dessa trajetória no direito, o senhor percebeu alguma mudança no perfil dos clientes ou na própria estratégia de defesa que o escritório ou o senhor mesmo teve que adotar?
Eu acho que existe uma mudança sim no sentido da internet e a gente pode até fazer um link com o tema que a gente vai abordar aqui, que é esse crime do falso advogado. Hoje a internet e o estelionato digital é o crime que mais acontece na nossa sociedade. Então, é uma situação que vem mudando também o contexto da segurança pública e do dia a dia. Eu acho que todo mundo já passou por algo relacionado a um crime relacionado à internet, seja um Pix falso, seja alguém se passando por outra pessoa. Então, a tecnologia ela trouxe diversos benefícios, mas também trouxe esses novos contextos, que é um ambiente virtual, onde as pessoas praticam crime, muitas vezes de forma livremente. Então, há uma mudança sim em relação ao perfil do criminoso, há uma mudança em relação a tipificações, as penas passam agora a serem mais graves diante de crimes praticados na internet. E isso tudo vem de acordo com essas transformações sociais que a gente está vivendo. Então, já fazendo um link com o tema, há uma mudança radical referente aos crimes, principalmente os crimes feitos no ambiente virtual. A gente sabe, né, que as pessoas não podem dizer que não sabia que isso era crime aqui no Brasil. Mas, às vezes, até no ambiente virtual, crianças cometem crimes como calúnia, difamação, e elas realmente não sabem. E, atualmente, acho eu, o senhor vai me corrigir se eu estiver errada, a justiça já está tendo um olhar especial nessas questões relacionadas a comentários ou até crimes cybervirtuais, como é. Tá, tem mesmo? É isso. Existe uma sensação da população que é achar que a tela protege, né? A tela protege. Então, existe esse comportamento onde as pessoas acham que elas podem falar o que elas quiserem ali nas redes sociais, podem fazer qualquer tipo de comentário. E a tela, o WhatsApp, ou o Instagram, ou as redes sociais vão causar uma proteção a elas. Mas só que a internet não é terra de ninguém. O mesmo crime que você pode praticar de forma presencial, você pode praticar no meio virtual. Então, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar disso. Que se você, por exemplo, fizer xingamentos ofensivos a qualquer pessoa na rede social, você vai responder criminalmente, você pode ser preso por isso. Então, a internet e o celular trouxe essa falsa impressão de que você está protegido porque você está falando ali em uma rede social. Mas é uma falácia. Agora, também é preciso que exista um equipamento da segurança pública para que dê respostas efetivas e combata esse tipo de crime. Eu preciso pontuar também que é uma situação extremamente complicada, né? Porque a rede social ela tem um potencial assim de audiência enorme, ela tem uma facilidade de você transformar sua pseudo-identidade, as pessoas criam perfis falsos. Então, é um campo onde a polícia precisa trazer mais mecanismos efetivos para estar punindo os crimes virtuais. Aí o senhor trouxe o link do nosso tema de hoje, que é o golpe do falso advogado. Então, eu quero perguntar, o senhor sabe como é que funciona na prática? Como é que funciona isso? Infelizmente, lá no escritório a gente já passou por diversas vezes por essa situação. E é uma coisa que está muito recorrente, todos os advogados estão, infelizmente, passando por isso. O que é que acontece? Uma pessoa mal intencionada, ela pega informações do processo de um indivíduo e aí ela cria um perfil na rede social falso. Ela pega uma foto minha, por exemplo, uma foto minha qualquer, que pode estar na rede social em qualquer lugar, cria um WhatsApp, entra em contato com o meu cliente e diz que ele ganhou uma causa. E a partir disso, ele vai solicitar uma transferência. Ele fala, por exemplo, olha, você ganhou uma causa aqui trabalhista no valor de 50 mil reais. E para liberar o dinheiro, você tem que fazer uma transferência de 3 mil. E aí a pessoa, dentro daquele cenário fraudulento, acreditando que está falando diretamente com o advogado dela, acaba fazendo a transferência. Qual é o ponto crucial dessa situação? É que o criminoso ele tem informações sobre o processo. Como é que o criminoso tem acesso a essas informações? Nós sabemos que os processos são públicos e tudo mais, mas até número da pessoa, como é que é? É isso. Todos os processos hoje, por exemplo, aqui na Bahia, ficam
em custódia, na proteção do Tribunal de Justiça. Então, há um hackeamento ao sistema do Tribunal de Justiça para que eles consigam acesso às informações processuais. Então, realmente, eles têm acesso à informação. E isso gera credibilidade para confundir a vítima. É verdade. Então, há uma fragilidade, e aí, infelizmente, eu tenho que pontuar isso, há uma fragilidade no sistema em relação à proteção de dados que estão no processo. E quando o criminoso ele tem acesso a isso, ele vai ter acesso ao número do cliente, ele vai ter acesso às informações que estão sendo debatidas no processo. E aí, depois, ele vai entrar no WhatsApp com a foto da pessoa e se passar por advogado. Então, acontece mais ou menos parecido com aquele golpe que a pessoa pega qualquer número e manda: oi, mãe, mudei de número, estou precisando de dinheiro. É quase a mesma coisa. Perfeito, Aline. A questão do golpe do advogado é a informação processual, que torna diferente, né? Que aí ele gera mais credibilidade. E ele vai buscar as pessoas mais vulneráveis, que estão ali muitas vezes, e a gente que é advogado entende, na ansiedade de receber um valor de uma causa, na ansiedade de ter uma resposta judicial. E aí ele cria essa narrativa dizendo que o processo já se resolveu e que ele precisa de um valor para liberar o alvará ou algo nesse sentido. Então, a peculiaridade do golpe do advogado em si é ele ter informação processual. E pontuo também que ele não sequestra o WhatsApp do advogado. Ele cria um novo número. E aí é um ponto importante para a gente trazer para as vítimas. O advogado não muda de número. O falso advogado, ele apenas utiliza a foto e um número novo. Então, é uma questão que dá, claro que dentro da perspectiva de entender que a vítima é a vítima, mas é uma situação que dá para você trazer questionamentos, principalmente com o seu advogado. Buscar ele, perguntar: doutor, você mudou de número? Doutor, tem um número novo aqui falando comigo. Doutor, tem uma foto aqui nova falando comigo de um novo número. É o senhor ou não é? O senhor já atendeu vítima desse caso, né? O senhor pode trazer pra gente como é que foi? Como é que descobriu? É isso. A gente passou por algumas situações nesse sentido lá no escritório e teve uma, infelizmente, que eu só descobri após a vítima fazer uma transferência. E foi com a foto do senhor? Foi com a foto do meu sócio, na verdade. A minha cliente entrou em contato comigo e eu estava até em viagem no período. Ela falou: seu sócio entrou em contato comigo e tal. Aí eu falei: beleza, porque é algo de praxe. E aí depois ela falou: seu sócio me pediu a transferência de um valor. Quando ela me falou isso, eu liguei para ela de imediatamente. Não existe juridicamente essa possibilidade de você fazer uma transferência para o advogado fazer uma liberação de alvará. Não existe nenhuma hipótese. Então, quando ela me trouxe essa informação, de imediato eu liguei para ela e falei: infelizmente é um golpe. E nesse caso, Aline, eles até fingiram fazer uma audiência, fizeram uma videochamada com ela. Outras pessoas dizendo que era um promotor, que era um juiz. Foi esse grau de fraudulência, né, de uma criação de uma situação ali que era ilegítima. E aí indicou a ela: agora você pode fazer a transferência. E aí, diante daquele cenário, ela acabou fazendo a transferência para o golpista. De imediato, eu ajudei ela a fazer um boletim de ocorrência, buscar as autoridades para buscar a punição desses criminosos. E já aconteceu de algum cliente seu mandar mensagem: doutor, você mudou de foto, você alterou um número? Já teve alguém que sacou que era um golpe? Existe uma publicidade hoje também, e a gente faz lá no escritório, sobre o alerta, né, do crime do falso advogado. A gente diariamente bota nas nossas redes sociais informando quais são os nossos números oficiais, alertando as pessoas sobre esse perfil de criminoso que está se passando por advogado. E diante disso, a gente já teve algumas respostas positivas das pessoas antes mesmo de fazer transferência, mandar mensagem falando: olha, doutor, tem uma pessoa aqui utilizando sua foto, se passando por você e pedindo valores, e a gente conseguiu ali evitar o prejuízo maior que a transferência. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, tem feito bastante, como é que eu posso dizer,
tá tornando esse caso mais visível sempre, buscando as autoridades. Recentemente, a OAB fez uma reunião com a SSP, né, que é a Secretaria de Segurança Pública. Toda essa publicidade em cima do caso, até cartilha, né, foi feito. Tem dado resultado, então? É isso. O crime do falso advogado, o primeiro ponto é pensar que ele é feito de forma nacional. São todos os estados e todas as seccionais estão passando por isso. Infelizmente, os criminosos estão cada vez mais se especializando nesse modelo de crime. É verdade, né? Até uma audiência foi criada com a sua cliente, então para realmente... você ver o nível, né? O nível, assim, de estrutura criminosa. Engenhosidade. E eu fico pensando, em nenhum momento eu falei para minha cliente, né, que iria existir audiência e tal, mas assim, eles são muito convincentes e acabam ali conduzindo a pessoa a erro. A OAB da Bahia, ela tá fazendo sim uma publicidade forte nesse sentido de conscientizar as pessoas. Existiu agora uma criação de um site para verificar se realmente é o advogado que você está ali falando. Então, as pessoas que tiverem dúvidas podem entrar no site da OAB para estar ali verificando se realmente é o advogado. Você coloca o número da OAB do advogado, coloca o nome e ali faz uma notificação. A partir do momento que você faz a notificação no site, eu, Pedro, advogado, vou receber no meu e-mail uma informação falando, olha, sua cliente quer falar com você e quer certificar se você é realmente você. Parece até engraçado. E aí a gente, de imediato, entra em contato com a cliente para passar os esclarecimentos. Interessante. Doutor, o senhor sabe dizer como é que, se os golpistas, os supostos golpistas, eles estão na nossa sociedade ou estão em sistemas prisionais? Como é que é isso? É uma situação extremamente delicada. Eu sou advogado criminalista e estou no presídio de 3 a 4 vezes por semana, indo lá fazer requerimentos, ter contato com o cliente e tal. Então, assim, a informação que existe celular dentro da unidade prisional é uma informação real e notória referente à sociedade. As pessoas sabem que, infelizmente, entra um celular nas unidades prisionais e alguns presos utilizam, sim, o celular de dentro da unidade prisional. Então, há a possibilidade desses golpes estarem sendo feitos de dentro das unidades prisionais. Mas não é uma certeza, né? Mas não tem como há certeza, porque cada caso é um caso também. É preciso fazer uma investigação para a gente estar ali apurando, né? E recentemente foi apreendido diversas pessoas e elas praticando esse crime de golpe do falso advogado dentro de uma casa de luxo. Então, uma estrutura com computadores, com mesa, com todo o equipamento ali possível para essas pessoas estarem executando esse crime de dentro de uma casa de luxo. Então, é preciso a gente pensar que há possibilidade de uma estrutura grande, organizada, para as pessoas estarem praticando esse tipo de crime. Realmente é um problema de segurança pública, né, como nós estávamos conversando, e não se trata nem de classe isso, né, doutor? É mais uma questão, tipo assim, é um caminho, é uma estrutura, é uma organização criminosa e que está atuando aí, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro. É isso. Eu fico pensando, Aline, sobre a questão que a sociedade dá em referente à resposta, né? A gente precisa dar uma resposta firme. E a resposta firme, ela tem que vir com um aumento de pena, ela tem que vir com investigação de qualidade, ela tem que vir com mecanismos de segurança. E as pessoas que praticam esse crime do estelionato digital, elas geralmente não sofrem tanta punição. Ou não, o Estado e a segurança pública não conseguem de forma efetiva apreender essas pessoas. Então é um crime que o indivíduo faz sentado, pode ser dentro da casa dele, e tem grandes ganhos. Prejuízo de 3, de 4, de 5, de 10, de 15, 20 mil reais as pessoas podem ter. Então, dentro dessa perspectiva, o combate da segurança pública tem que ser mais efetivo para prender esses indivíduos. E assim, há uma sensação de impunidade, porque é feito através da internet. Então você não precisa estar ali presencial. O indivíduo pode abrir um esquema
nesse sentido lá em outro estado e praticar com as vítimas da Bahia. Aí tem que ter uma conexão entre as polícias, tem que ter uma conexão entre os sistemas. É algo assim que precisa a segurança pública se aparelhar também para dar uma resposta mais efetiva. Doutor, se você pudesse dar um conselho para algum advogado ou para alguma vítima desse golpe, qual seria? É isso. O primeiro conselho é a gente, Aline, voltar para algumas décadas atrás e você ir até seu advogado. Por que não você ir conversar com seu advogado de forma presencial, né? A internet traz essa questão do mundo virtual e a gente acaba perdendo as conexões. Então, você está na dúvida se é seu advogado ou não? Marca de encontrar ele. Eu acho que a primeira resposta seria essa. Eu vou no escritório do advogado encontrar e conversar com ele de forma presencial. A segunda é você se certificar dos meios oficiais que o escritório de advocacia tem, que seu advogado tem, e fazer, se possível, uma videochamada para confirmar se realmente é o advogado que está falando com você. E o terceiro é você entender que não existe juridicamente a possibilidade de dos indivíduos, dos cidadãos, estar fazendo transferência para o advogado para liberar alvará. Não existe essa possibilidade. Então, desconfie quando o advogado te solicitar, e geralmente é de forma urgente. Eu preciso que você faça uma transferência de R$3.000 para liberar o alvará. Não existe essa possibilidade do cliente fazer transferência para o advogado liberar o alvará. Não existe. É preciso que as pessoas compreendam isso. E se for de forma urgente, ali, que geralmente o golpista ele traz uma sensação ali de urgência, você precisa fazer agora, de imediato, desconfie. Entre em contato através dos meios oficiais do seu advogado, faça uma videochamada e, se possível, encontre ele presencial. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta sobre como é que funciona o pagamento do advogado. Porque o que veio na minha cabeça agora? Se o meu advogado está entrando em contato comigo, dizendo que para eu receber meu dinheiro eu tenho que fazer um pagamento, será que elas não entendem que eu estou tendo que pagar o serviço do advogado? Então, doutor, me explique como é que funciona o pagamento dos advogados, é antes, é depois do processo, como é que é? O que significa honorários? É uma pergunta extremamente interessante, Aline. O primeiro ponto, eu vou voltar um pouquinho, é a gente entender que a formalização de cliente e advogado é feita através de uma procuração, tá? Essa procuração, ela vai ter os dados pessoais do advogado, o nome completo e o número do OAB. E isso é fácil de você identificar. Você entra no site da OAB, procura lá no CNA, coloca o número do advogado e vai sair todas as informações do advogado. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Quando você for formalizar ou contratar um advogado, você tem que analisar a procuração. Que a procuração vai trazer informações pessoais daquele indivíduo que você está contratando. Vai estar na procuração e vai estar no site da OAB, tá bom? Passando essa fase de vínculo entre cliente e advogado, a gente pensa na questão dos honorários. Os honorários, eles sempre têm que ser feitos através de um contrato. Um contrato que formaliza a relação entre cliente e advogado. E nesse contrato, o advogado vai estabelecer como será o pagamento dos honorários, tá? Existem diversas formas de cobrar os honorários e o cliente também tem liberdade de pactuar com o advogado ali, como ele vai acertar os honorários. Porém, nas demandas cíveis, consumeristas, de família, ou que gere ações que gerem ganho, o advogado ele não pode sobrepor o cliente. O que é isso? Eu não posso ganhar mais do que o meu cliente. Então, o máximo de porcentagem que eu posso acertar dentro de uma perspectiva de uma ação de ganho é de 50%. Tá? Esse é o máximo. Esse é o máximo. Eu não posso ultrapassar o ganho referente ao meu cliente. E o segundo ponto é você determinar a cláusula de pagamento. Geralmente se pactuou aqui em Salvador, na Bahia, em algumas demandas de consumidor, que o advogado recebe de 30% a 40% nos ganhos da ação. Isso tem que estar escrito no contrato, isso tem que estar assinado por você, cidadão ou cidadã, que queira contratar um advogado. E dentro dessa perspectiva,
o advogado ele vai retirar o valor dele após o ganho da ação. Então, se uma ação ali deu um proveito de R$ 1.000 de indenização, por exemplo, o advogado vai tirar 30%, que é os R$ 300. E esse dinheiro é transferido ou para a conta do cliente ou para a conta do advogado. O todo. O todo. Pode ser feito ou diretamente para o cliente ou diretamente para o advogado. Geralmente é feito para a conta do advogado. E aí o advogado vai fazer o repasse para o cliente. Você conseguiu compreender? Então, assim, o dinheiro sai da justiça, entra na conta do advogado e o advogado faz o repasse para o cliente. Olhe como é a lógica do procedimento. Não, é ao contrário. Não é o cliente que tem que fazer um repasse para o advogado. É o advogado que tem que fazer o repasse para o cliente. E essa foi até uma pontuação que eu fiz para minha cliente, né? Eu falei para ela que entrou nessa situação desse golpe. Eu falei para ela, mas em que momento que a gente conversou durante todo esse período, eu te avisei que você teria que fazer algum repasse? Em momento nenhum. Quem faz o repasse é o advogado para o cliente quando ganha a causa, entendeu? Então essa informação, e aí eu parabenizo o Bahia Notícia, é de extrema relevância. Não é o cliente que paga o advogado para o alvará cair ou para ganhar ação. Em via de regra, é o advogado que repassa o valor para o cliente. Realmente é uma coisa que as pessoas devem sempre perceber quando receber essa mensagem de um advogado falando que é o seu, ir lá perguntar ao seu próprio advogado e sempre lembrar que quem faz o repasse de valores para você é o seu advogado, como o doutor Pedro trouxe aqui para a gente. Perfeito. Doutor, não tem nada a ver com o golpe do advogado, mas me trouxe essa pergunta quando o senhor falou que é o advogado que passa o valor. Se o advogado não passar, como o cidadão vai se proteger? Já não tem nada mais a ver com o golpe do falso advogado. Agora é saber se algum advogado aí não repassou o valor que deveria ser dele. Como eu, cidadã, posso me proteger disso? É uma pergunta extremamente relevante, né? E assim, eu, infelizmente, tenho que dizer que acontece também e pode acontecer. Existem bons e más profissionais em todos os lugares. Então, se houver de um advogado não fazer o repasse do valor que você ganhou na justiça, você pode seguir 2 caminhos. Ou seguir 2 caminhos concomitantemente. O primeiro, delegacia, apropriação indébita. E aí você tem que ver qual é o contexto ali, porque é crime. Você tá com dinheiro que não é seu, tá? E o segundo é ir na OAB, pedir que abra um processo administrativo contra esse advogado, para que a OAB responsabilize ele e aí ele pode ter até a carteira dele suspensa. Então são 2 caminhos. A autoridade policial, que é a delegacia, delegado, registrar um boletim de ocorrência. E o segundo, o administrativo. Você fazer uma reclamação na OAB. A OAB fica ali no centro da cidade, próximo ali ao shopping da Lapa. Perfeito, doutor. O senhor quer adicionar alguma coisa à nossa entrevista? Falar um pouquinho do seu escritório, como é que funciona? Nós estamos chegando aqui ao final. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade, né, de fala e digo que é um tema extremamente relevante. Peço que as pessoas busquem o máximo de informação sobre como gerir sua relação com o seu advogado. Busquem informação também sobre como buscar respostas das autoridades. Busquem informação referente ao que a OAB está fazendo para tentar diminuir essa conduta criminosa, para que isso tenha um fim. É muito angustiante para a gente que é advogado tá passando por isso também, porque quando você recebe uma ligação de um cliente seu dizendo que perdeu um valor ali, onde uma pessoa está se passando por você, não tem como a gente não sentir mal como pessoa. Então, busquem informações, busquem os canais oficiais para que a gente consiga diminuir a incidência dessa conduta criminosa. O escritório, a gente trabalha hoje com todas as áreas. A gente trabalha na questão civil, trabalhista e principalmente com as demandas criminais ali, tentando entregar o que de melhor e de profissional tem a todos os clientes. Doutor, me surgiu uma dúvida aqui agora, Sim. que essa notícia saiu agorinha no Bahia Notícias, não tem pouquíssimo tempo.
Em uma audiência de conciliação na terceira vara civil de Salvador, dos juizados especiais, uma mulher estava se passando supostamente por outra. E aí a verdadeira pessoa entrou na audiência e fez a denúncia lá na hora. Sobre isso, disse que já tentou falar com o Tribunal de Justiça, que foi olhar o nome dela e o CPF dela, tem lá diversos processos em nome dela, porque essa outra pessoa que estava na audiência tinha aberto. A própria advogada da suposta estelionatária ficou chocada com o que estava acontecendo. E aí eu queria saber o que se faz nesses casos, nesse caso específico, que ela tem vários processos abertos no nome dela, só que não foi ela que fez, e ela fez essa denúncia no meio de uma audiência de conciliação. Quais são os próximos passos? É isso, eu até fiquei sabendo também dessa notícia, né? Um pouco antes de chegar aqui. O que é que acontece? É mais uma vez um crime de estelionato. Artigo 171, a pena é de 1 a 5 anos. Ou, se for dentro dessa perspectiva que a gente trouxe do meio digital, a pena sobe de 4 a 8. A vítima, que foi a mulher, que a outra supostamente usava os dados dela, né? Uhum. Ela tem que ir na delegacia, registrar um boletim de ocorrência e pedir para a autoridade policial investigar e prender a mulher que praticou o estelionato. Tem a questão da advogada aí, que é uma questão muito sensível, referente ao contexto que a advogada está, porque pode ter sido, e eu acredito que bem provavelmente foi isso que aconteceu, a advogada também está dentro da situação fraudulenta, de não saber que aquela pessoa não era outra pessoa. Porque eu vou te dizer, por experiência da advocacia, você entrar com um processo, em um processo de consumidor, salvo engano. Foi de consumidor, esse específico. Com uma pessoa que está praticando estelionato, é algo assim muito impensável que um advogado vai fazer isso, até pela questão do ganho financeiro, que é um ganho financeiro ínfimo. Então, assim, seria você fazer uma conduta extremamente arriscada e perigosa para ter um ganho ínfimo e se expor perante a justiça. Então, eu acredito que a advogada também está nesse cenário. De vítima, né? De vítima, de estar ali dentro de uma perspectiva criada por essa pessoa de estelionato. O estelionato, o crime, ele acontece quando você cria uma situação que não é real e acaba convencendo as pessoas. E, infelizmente, o estelionatário, ele tem um poder de persuasão muito grande, muito grande. Então, o caminho é esse, ela buscar a autoridade policial, registrar um boletim de ocorrência e pedir uma resposta às autoridades referente ao crime. E a advogada e o advogado também buscar a delegacia responsável, informar que está em um cenário onde ela também está sendo vítima de estelionato, para que a autoridade policial busque punir essa pessoa. Entendeu? Então, assim, as duas vítimas têm que buscar a delegacia de forma imediata e registrar um boletim de ocorrência. Nossa, eu tô ficando, assim, com medo do estelionato. Realmente é um crime... É muito complicado, né? Como é que eu posso dizer? Investigar, trazer alguma resposta, ou eu tô errada? Realmente é um crime de difícil apreensão, né? É difícil apreensão. Porque qualquer pessoa pode cair nesse crime e qualquer pessoa pode também hoje, com acesso à informação, principalmente com a evolução da tecnologia, né? A IA criar também. Um cenário fictício, fraudulento. Hoje você consegue, através de um vídeo, colocar um rosto de um ator aqui nessa entrevista ou colocar uma pessoa sentada aqui ao nosso lado, sendo que não tem ninguém. E a partir disso criar um cenário e falar, olha, faça uma transferência porque tem uma terceira pessoa aqui na sala. Então eu acho que a tecnologia ela vem facilitando também esse contexto de fraude e de ficção e de mentira. A gente vive as fake news, né? Então tem esse ponto que é a tecnologia permitir que as pessoas finjam viver uma realidade que não é real e conduzir outros indivíduos a acreditar naquela situação fictícia.
Maravilha, doutor. Muito obrigada por essa entrevista, por esclarecer para a gente tanto o golpe do falso advogado, quanto o golpe de mãe, mudei de número, que acho que ele não tem nome. Todo mundo cai nesse, né? É horrível. Não, a minha mãe não A caiu. minha mãe já caiu. A minha mãe não caiu porque ela encheu o saco do estelionatário, falando que a foto foi o meu irmão, né? Trocou de número e aí falou: Oi, mãe, tô precisando de dinheiro, você quer mandar aí? Minha mãe: Que foto é essa? Não sei o quê, muda essa Sim, foto aí. Não gostei, não. esperta. Ficou perto. Não, ela não foi. Pior que minha mãe é muito esperta, tá? Uhum. Mas pior que ela só tava realmente falando que ela não gostou da foto do meu Ah. irmão. E aí o Entendi. estelionatário se retou e parou de falar com ela, que foi o meio tempo do meu irmão falar com ela. Sim. Aí ela ficou: Você não mudou de número? Que sei o quê. Não. Aí ele descobriu assim. A minha mãe caiu, infelizmente, Oh, viu? meu Deus. Eu tava numa semana que meu carro tinha quebrado. E aí, enfim, tava em casa, entrei pra tomar banho e vi meu celular tocando. Ela ligando. Aí eu falei, pô, vou atender depois do banho. E aí, quando eu saí do banho que eu atendi, ela já tinha feito a transferência. Oh, meu Deus. Entraram em contato, dizendo, oi filho, tudo bem? Eu preciso que você faça uma transferência urgente e tal. Dentro da cabeça dela, é aquele cenário, ela achou que seria eu pedindo dinheiro pra consertar o carro que tava quebrado. Tadinha. E aí Tinha um acabou contexto. fazendo a transferência. É. E aí eu falei, mas minha mãe já tinha conversado com você tanto isso. É verdade. Já tinha explicado que as pessoas se passam e tal. Mas isso mostra a vulnerabilidade do ser humano, né? A gente, infelizmente, acaba ali acreditando nas pessoas e caindo em golpe. Isso. Mas É muito triste porque as próprias vítimas, elas se sentem culpadas sobre Sim. isso. Poxa, se eu tivesse feito isso... Minha mãe arrasou, perturbou mesmo o estelionatário e aí ele desistiu. Mas, tadinha, se ela não tivesse ficado perturbando, talvez ela caísse também, porque é muito bem feito. É muito eu bem até falei feito. com minha mãe, eu falei, rapaz, tem tanto tempo que eu não lhe peço dinheiro. Se eu soubesse que tava com dinheiro sobrando assim, eu tinha pedido eu mesmo. Não, eu já recebi do meu irmão de verdade. Falando assim, Aline, me mande aí R$20. Aí eu peguei e liguei pra ele de vídeo. Perfeito. Liguei pra ele de vídeo. Aí ele atendeu, falou, não, sou eu mesmo. Eu falei assim, porra, eu estava torcendo pra ser golpe porque eu não tenho R$20. Eu também geralmente faço isso. Eu ligo de vídeo pra certificar se é a pessoa. Mas enfim, é isso. Infelizmente, estamos todos suscetíveis, né, a cair nesses golpes. É verdade. Muito obrigada, doutor. O senhor quer deixar um último recadinho pros leitores do Bahia Notícias? Eu queria agradecer mais uma vez o espaço e dizer que foi maravilhoso. Parabenizar você também pela condução da entrevista. E estou à disposição. Minhas redes sociais é ph.pedro.adv e o meu WhatsApp também está lá disponível para qualquer tipo de dúvida. É isso aí, pessoal. O doutor Pedro Henrique Ribeiro trouxe aqui pra gente sobre o estelionato, falou um pouquinho sobre a trajetória. É isso e até a próxima.